Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha. E hoje nós estamos aqui com a doutora Flávia Dor, dermatologista, para falar sobre queda de cabelo, verdades e mitos no diagnóstico e tratamento. A queda de cabelo, ela é um problema muito comum e pode afetar pessoas de todas as idades, tanto homens quanto mulheres, e em diferentes fases da vida. O que pouca gente imagina é que a perda de cabelo pode ter muitas causas. Não é um problema por si só. Pode ser o primeiro sinal de várias doenças internas. Também pode ser devido a problemas do couro cabeludo, que pode também apresentar várias doenças. Para se ter uma ideia, há uma área na dermatologia que trata especialmente dos problemas capilares, que é chamada tricologia. Por isso que é importante a gente procurar sempre um dermatologista que seja especializado nessa área. A tricologia divide os problemas das alterações do couro cabeludo em alopécias e dos problemas da hastes capilares em tricoses. Mas tem aquelas mais comuns, e hoje a gente vai falar sobre isso com a Flávia. A primeira é a calvície, cujo nome científico é alopécia androgenética e que pode afetar 50% dos homens acima dos 50 anos e 25% das mulheres a partir da menopausa. Além da alopécia androgenética, existem outras formas de queda de cabelo, e é por esse motivo que hoje estamos aqui com a médica dermatologista doutora Flávia Dor para falar sobre esse assunto. Doutora Flávia Dor é médica dermatologista, formada pela Santa Casa de São Paulo, com mestrado em dermatologia e pós-graduação em ciências dermocosméticas e nutrologia, voltada para a dermatologia, além de atuar em pesquisa há mais de 25 anos. Mais recentemente, atua como docente na pós-graduação médica do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja muito bem-vinda ao Healthcast Alpha, doutora Flávia Dora. É um prazer enorme tê-la aqui. Andréia, querida, e para mim que é um prazer. Estou muito feliz de estar aqui com você, com essa produção maravilhosa e para conversar e desmistificar algumas coisas, né. Eu acho que vai ser bem bacana o nosso papo. Perfeito, a gente tem muita gente aqui assistindo você, que você é uma pessoa muito querida, muito conhecida na região, e ao longo de muitos anos as pessoas que sempre vêm me abordar, minhas amigas que estão assistindo aqui, me perguntam sobre dermatologistas e a gente está sempre falando, né, te indicando, porque você é uma pessoa realmente que a gente indica com tranquilidade. Obrigada, obrigada. É uma pessoa muito estudiosa, que tem muito conhecimento, eu acompanho há muitos anos, né, então posso Estamos aí há falar. muito tempo mesmo na jornada, É, né. é isso aí. Inclusive, a doutora Flávia acabou de chegar a semana passada do Congresso Mundial de Dermatologia em Singapura, onde deu uma aula sobre pele sensível, que afeta até 70% dos adultos no mundo todo, e levou também 2 trabalhos sobre tratamento de acne e manchas. Muita atividade, né, Flávia? É muita atividade, mas quando a gente faz com amor, né, eu sou apaixonada pelo que eu faço, graças a Deus. E eu sou testemunha, né? É verdade. Vamos lá. Então vamos começar com a primeira pergunta. Flávia, quais são as causas da queda de cabelo? Como posso determinar a causa específica do meu caso? Existem exames ou testes que podem ser realizados para diagnosticar essa causa? E aqui vamos dar um gancho numa das perguntas da Elaine. A Elaine é uma das seguidoras super queridas do Healthcast Alpha e ela sempre participa, sempre manda várias perguntas e ela está ouvindo a gente aqui, né? A pergunta dela foi: minha mãe tem calvície, tem a possibilidade de ter? Perfeito. Bem, como você mesmo já colocou, a tricologia é um capítulo da dermatologia que estuda todos os problemas, né, do couro cabeludo, e muitos deles que levam à queda de cabelo, que nós chamamos de alopécias, ou que levam a alterações do fio de cabelo, que nós chamamos de tricoses, né. Então, quando a gente vai, um paciente chega pra gente, né, alguém chega pra gente e fala: "Eu tô perdendo o cabelo, eu tô com queda de cabelo", é extremamente importante que a gente avalie esse paciente com 2 passos, né, 2 steps. O primeiro deles é uma boa conversa.
Coisa que infelizmente, né, a gente sabe que às vezes acaba se perdendo numa consulta, mas é fundamental. E nessa conversa a gente vai entender melhor que tipo de queda de cabelo que essa pessoa está tendo. Ela vê cabelo no banheiro, ela vê cabelo no pente, quando ela puxa, né, ela faz uma trança, um rabo de cavalo, ela vê que o rabo está menorzinho, está mais fininho. Ou ela percebe que tem área de rarefação, né, de redução de cabelo no couro cabeludo. Então, tudo isso é muito importante para a gente começar a direcionar que tipo de queda de cabelo que está acontecendo e as possíveis causas dessa queda de cabelo, tá? Então, existem várias patologias, né, várias doenças do couro cabeludo que podem levar a uma redução do cabelo. Mas existem aquelas que são mais comuns, como você mesmo colocou. E as mais comuns são o que a gente chama de calvície, popularmente, que é, no jargão médico, a alopécia, né, queda de cabelo. A palavra alopécia não é uma doença, é todas as quedas de cabelo. Então, a alopécia androgenética, ou seja, determinada geneticamente por uma reação diferente aos hormônios andrógenos, que são os hormônios masculinos, que nós mulheres também temos, né? E o eflúvio telógeno, que na verdade é uma disfunção do ciclo capilar, ou seja, da fase de crescimento, de repouso do folículo e da queda do folículo, que todos nós temos, é super normal. A gente perde, para você ter uma ideia, Andréia, até 100 fios de cabelo por dia. Meu Deus. Né, às vezes até mais, de acordo com a cabeleira de cada um, né, tem pessoas que têm mais folículo, tem outras que têm menos. Então, às vezes, as pessoas podem confundir isso, quando elas estão mais ligadas, com um problema, mas às vezes nem é problema, por isso que é muito importante a gente conversar. E depois, qual é o próximo ponto, a próxima etapa? É examinar esse couro cabeludo, tá? Então, ver se tem alterações do próprio couro, né, da própria pele da cabeça, que pode sim, tem doenças da pele do couro cabeludo que podem levar à queda de cabelo, né? E também fazer algumas manobras muito simples no próprio consultório, como por exemplo o teste de tração, também chamado de pull test, onde você vai tracionar o cabelo e vai avaliar o quanto está caindo de cabelo para ver se realmente existe alguma alteração. A distribuição da queda também é muito importante, né, a gente precisa ver em que áreas que está caindo o cabelo, como é que está ficando o couro cabeludo depois desta queda, se tem alguma inflamação, descamação, se tem algum sintoma, coceira, dor, queimação, enfim, tudo isso vai juntando um quebra-cabeça que vai nos dar o que a gente chama de hipótese diagnóstica. E daí sim é que nós vamos pedir os exames complementares. Esses exames, eles passam por exames de sangue, por exemplo, se necessário for. Ele passa por exames que podem ser feitos no próprio couro cabeludo, como a biópsia, a raspagem, que é o exame micológico, quando a gente suspeita de micose. Sim, existe micose no couro cabeludo. Nossa, Tá? essa para mim é É, novidade, pois Flávia. é, existe também, né? E também existe um exame que é muito específico do couro cabeludo, chamado de tricoscopia, tá? A tricoscopia, ela nos dá informações muito interessantes e detalhadas sobre as condições do cabelo. Então, desde do volume capilar até diâmetro do cabelo, cabelos que estão em crescimento, cabelos que estão em queda, enfim, dá mil informações que nos permitem elaborar um diagnóstico. Eu fiz esse exame com você, É Flávia. verdade, é verdade. Muito bom, muito bom, muito didático. Eh, como saber quais são os produtos, medicações e procedimentos corretos para tratar a queda? E vamos dar um gancho aqui na pergunta da Mara. É verdade que depois que começamos a utilizar o minoxidil, não podemos parar o tratamento? E só dá resultado enquanto estamos utilizando? Aí eu acho que vale você falar tanto do minoxidil loção como do Do tratamento oral, bioral, né? tá. Aí só uma coisa que a gente esqueceu, hein, nós esquecemos a primeira pergunta, da Elaine, Ah, que sim, ela da mãe perguntou da dela. herança Ô, genética, a gente estava Flávia. esquecendo Ô, dela, desculpa, Flávia. hein. Desculpa, Vamos Elaine. voltar, vamos Desculpa. voltar aí. Ah, é muito importante essa pergunta dela, porque um dos tipos mais comuns de queda de cabelo, que é a calvície, chamada alopecia androgenética, ela tem sim uma relação, o nome já diz, né, genética, Exato. e relacionada à herança materna e paterna.
Acreditava-se que era só ligado ao sexo, não. Hoje a gente sabe que aumenta tanto se for da mãe como se for do pai. Se for dos 2, então, aumenta muito Meu mais, Deus. Então tá. o menino, tanto o menino quanto a menina, antigamente eu lembro que falavam que era do pai, né. É, "Sou então, seu hoje não. pai". É. Tanto a mãe como o pai. Então, se ela tem um Hum. pai que é calvo, ela tem um maior risco. Aí vai depender de uma série de outros fatores, tá, para que vão, fazer com que esse risco ele seja incrementado ou seja atenuado, certo? E a segunda pergunta é do minoxidil, né. É, exato. Então, depende para que você está usando o minoxidil. Se o minoxidil é para tratar a alopecia androgenética, a calvície, a gente está tratando uma tendência que é genética. Então, todo o tratamento vai ser de controle. Então, enquanto você usa a medicação, você controla essa alopecia. Então, o minoxidil vai controlar. Parou com o minoxidil, vai cair o cabelo, Meu claro, Deus. Então tá? tem que em tese, a pessoa tem que usar a É vida um inteira, tratamento de continuidade, tá. de manutenção. Hum. Quando é o minoxidil tópico, isso fica um pouco mais tranquilo para ser usado, porque a absorção interna, né, que a gente chama de absorção sistêmica, ela é muito baixa. Mas quando você fala em minoxidil oral, a gente já tem que ter alguns cuidados sim, não Hum. dá para tomar assim, como infelizmente nós estamos vendo muita gente tomando minoxidil oral aí de maneira indiscriminada. Não é legal isso, tá? E pode causar muitos efeitos colaterais. Sim, se a gente pensar que o minoxidil é legal contar a história um pouco do minoxidil, né. Também acho, Vamos ouvir um também pouco, André? acho, Acho que é legal. também acho. O minoxidil é uma droga que ela é usada muito em UTI até hoje como vasodilatador, tá. Então ela é muito usada na hipertensão arterial. Então descobriu-se, né, observou-se que pessoas na UTI que tomavam o minoxidil, elas começavam a ter aumento dos pelos, aumento do cabelo. E aí começou a se estudar o minoxidil, né, e observou-se que ele, por algum mecanismo que até hoje não está bem elucidado, ele ajuda em diversos tipos, em diversas causas de queda de cabelo. E a mais estudada, evidentemente, é a alopecia androgenética, tá? Então, ela começou a ser usada topicamente, foi um sucesso no mundo inteiro, já há mais de 30 anos é utilizada, mas agora, mais recentemente, um pesquisador, o Dr. Sinclair, ele começou a publicar estudos do uso oral, demonstrando uma relativa segurança, desde que bem indicado e bem monitorado, tá. Por quê? Porque é como eu te falei, né, um vasodilatador, ele vai fazer o quê? Ele vai dar queda de pressão, no mínimo, em pessoas Nossa. que não estejam com uma indicação precisa e com monitoramento adequado. Então a gente vê muita gente aí com mais de 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, que quer usar o minoxidil, só que toma remédio para pressão alta. Então isso vai potencializar a ação? Pode sim potencializar a ação de outras medicações, tá. E tem a questão, por exemplo, é muito comum a gente ter pacientes que têm edema, né, inchaço nos membros inferiores e não se liga que é do minoxidil que está usando. Quer dizer, é contraindicado? Não é que é contraindicado, é ajuste de dose e monitoramento médico, porque é o Exato, tratamento médico, é uma medicação. isso mesmo, é. E com uma pessoa especializada, né. Com um especialista, com certeza. Agora dentro dessa pergunta tem, o como saber quais são os produtos, medicações e procedimentos corretos, né, para tratar queda de cabelo, né, Então, aí dependendo da queda. é super importante a gente perceber qual que é a queda. É. Se a gente está falando de calvície, de alopecia androgenética, existem medicações que têm níveis de evidência científica, né? A principal delas, as duas principais, são o minoxidil tópico, de passar, né, de aplicar a loção, e a finasterida. Aqui a gente pode conversar um pouco aqui, porque ela já tem algumas outras implicações, A tá? finasterida ela é dada só para homens? Então, exatamente, a Hum. finasterida é outra droga que tem uma história muito interessante. Hã. Ela é utilizada até hoje para tratar hiperplasia benigna de próstata e até alguns tumores de próstata, Ah, certo? Por entendi. quê? Porque ela é um antiandrogênico, ela é uma medicação que atua contra os hormônios masculinos, ela bloqueia o Hum. efeito dos hormônios masculinos. Então, é uma medicação que ela é usada numa concentração muito menor, evidentemente, do que se usa para próstata, mas ela só foi validada para uso no sexo masculino. Hum. Existem alguns estudos demonstrando que o uso no sexo feminino também tem efeito. Só que há um problema importante, que é se a mulher engravidar durante o tratamento.
Ah, entendi. Tá? Hum. Então, o que a gente orienta normalmente quando se usa finasterida no sexo feminino é que seja usada a partir da menopausa. Entretanto, o próprio fabricante da finasterida não endossa o uso no sexo feminino. Por quê? Porque existem riscos maiores de danos hepáticos, né? Ou seja, problemas Hum. do fígado. Hum. Tem uma série de problemas, porque não é uma medicação que você vai usar uma semana, é uma Entendi, medicação que você vai usar meses, anos. entendi. Então, né, não dá Em para tese, não dá para é, relaxar, é, tá? muito bom. E mais recentemente a gente tem uma outra, que também é um antiandrogênico do grupo da finasterida, que é a dutasterida, também oral, tá. Usada só para homens. Então, a dutasterida parece ser um pouco mais suave, mas entra Hum, no mesmo grupo, né, de antiandrogênicos, então em tese ela só deveria ser usada em mulheres após a menopausa, tá. perfeito. Ela parece ser menos agressiva Hum, do que a finasterida, mas ela é bem mais nova, né, bem mais recente. entendi. Ainda vão ter pesquisas aí. Eu acredito que sim. Perfeito. Então vamos para a próxima pergunta. Aqui temos mais uma pergunta da Elaine. Legal, que bom. Quais são as vitaminas mais indicadas para evitar a queda capilar? Então, nós sabemos que, dependendo da causa da queda, por exemplo, na alopecia androgenética, as vitaminas, claro que sempre ajuda, né? Mas não vão ser o que vai resolver, Hum, tá? Porque a alopecia androgenética tem uma causa definida, que é genética e relacionada à questão hormonal, tá? Mas quando você tem o que chama de eflúvio telógeno, ou seja, a perda capilar por conta de alterações do ciclo do cabelo, ou seja, o cabelo cai antes da hora, ou demora muito para cair, quando cai, cai tudo de uma vez, enfim, é um problema sério, né? A eflúvio seríssimo. telógeno é extremamente comum e ele pode ter causa nutricional. Aí Hum, a gente deve buscar essas causas nutricionais. Agora, o que que a gente sabe? Quais são as mais comuns? Quando você tem deficiência de ferro, quando você tem deficiência de proteínas, quando você hum, tem deficiências de vitamina C, do complexo B, de um oligoelemento, né, que é um elemento traço, elementos usados em pequenas quantidades, que é o silício. Então, são substâncias, nutrientes que podem ser utilizados com resultados positivos no folículo e com o cabelo, deixando o cabelo mais bonito e crescendo melhor. Mas precisa ver se realmente vale a pena. e se é essa causa, né, porque como você falou, é do segundo caso e não da alopecia androgenética, né. Exato. É. Por exemplo, tem estudos demonstrando que a alopecia androgenética, ela pode cursar com mais, agressividade, vamos dizer assim, em pacientes com anemia, claro, né, Hum, porque aí junta, né, você junta tudo. faz Mas sentido. então é importante a gente, fazer uma avaliação. Isso passa por uma avaliação médica, Não, com não certeza, tem não jeito, tem né. Elaine, por favor. Não tem, infelizmente, não tem É, uma não vitamina panaceia, né, que você vai não, tomar e vai resolver tudo, que seria não vai, ótimo, não é né, o seria caso. maravilhoso, É. né. E quais são os tratamentos disponíveis para a queda de cabelo? Todos os tratamentos disponíveis para tratar a queda ajudam a preencher áreas com menos volume ou alguns apenas atuam no crescimento do comprimento dos fios? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque o comprimento do fio é determinado geneticamente, tá? Então é assim, a fase de crescimento do fio, ela dura de 3 a 6 anos. Isso depende da etnia, depende do sexo, depende da herança familiar. Por isso que tem mulheres que conseguem fácil, fácil o cabelo crescer até a cintura e outras não sai do ombro, tá? Então isso não é fraqueza, isso é determinado geneticamente. Interessante. Claro que se a pessoa tiver com algum problema de saúde, vai ser prejudicado esse ciclo, né. Então isso passa por uma avaliação, aí você vai ver se realmente vale a pena entrar com alguma suplementação, ou então com até algum tipo de estímulo no folículo piloso. E existem alguns, procedimentos que a gente pode fazer para melhorar essa condição de renovação capilar. Por exemplo, o MMP, que é a microinfusão percutânea de medicamento, com microagulhamento, que é um procedimento médico também, porque pode ter seus efeitos colaterais, tá. Existem também, lâmpadas, né, que você pode utilizar, dispositivos que você pode comprar, inclusive utilizar em sua casa, que também vão estimular a função celular, levando a uma melhora da síntese, né, do cabelo. Como posso no dia a dia cuidar melhor do meu cabelo para reduzir a queda e manter a saúde dos folículos capilares? Isso é o que a gente chama de hair care ou scalp care, né, ou seja, o cuidado com o couro cabeludo. Da mesma forma que a gente trata da pele,
a gente deveria tratar do couro cabeludo, porque o couro cabeludo também envelhece, né? E ele envelhece mais rápido ainda quando a gente entra na menopausa. Por isso que muitas mulheres, quando entram na menopausa, elas percebem o cabelo mais fino, dificuldade maior de crescer, enfim, uma série de probleminhas, né? Além do cabelo branco. Além do cabelo branco. Mas o cabelo branco não está relacionado necessariamente à menopausa, né? A gente vê, às vezes não, na maioria das vezes, mais cedo do que a menopausa, Verdade. né? E também aparece no sexo masculino, né? Ainda bem, É, né? ainda bem, né. Ainda bem, não Pelo é só menos a isso. gente, né? É. Então, e aí o que que é interessante, né, a gente avaliar? A gente sabe, tem estudos recentes demonstrando que qualquer estresse oxidativo, ou seja, que aumente o aparecimento dos radicais livres, ele vai acelerar o envelhecimento do folículo piloso e vai facilitar o cabelo branco, por exemplo. Então, passa, todos as medidas, né, para prevenir a queda, deixar o cabelo mais saudável, passa por um estilo de vida mais saudável também. Da Legal. mesma forma que a gente protege a pele, por exemplo, da radiação solar, da poluição, ou pelo menos deveria proteger, a mesma coisa se passa com o couro cabeludo. Por quê? Porque a haste, o fio de cabelo, ele depende do folículo piloso, que por sua vez vai depender de toda a nutrição que é o couro cabeludo que vai oferecer. Tá? Então é muito importante essa questão. Agora, quando você fala em haste capilar, né, ou seja, fio, é muito importante alguns cuidados com aí sim, né, o hair care propriamente dito, É. que é a lavagem adequada, com shampoos adequados para o seu tipo de cabelo, se é um cabelo tingido, se é um cabelo branco, seu cabelo seco, seu cabelo oleoso, seu cabelo Hum. longo, seu cabelo curto, tudo isso a gente precisa levar em consideração para escolher o shampoo mais adequado. Frequência de lavagens, uso ou não do secador, qual é o tipo de procedimentos, né, de processamentos que você vai fazer no cabeleireiro, tudo isso a gente precisa também levar em conta. Mas a ideia é proteger o cabelo e manter um hábito de vida saudável e respeitar mesmo o cabelo. E essa coisa de mudar de shampoo também é fato ou fake? É. Tem um pouco de fato e um pouco de É. fake, né. Se você usa um shampoo adequado para o seu couro cabeludo e para o seu tipo de cabelo, você lava a cabeça de maneira adequada, você não precisaria, em tese, ficar trocando o shampoo, tá. Hum. O shampoo anti-resíduo, por exemplo, ou esse rodízio de shampoo, ele vai depender um pouco se você teve alguma modificação do couro cabeludo ou precisa, de alguma maneira, utilizar um outro shampoo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tá. Se você tem uma dermatite seborreica, né, com caspa, com inflamação do couro cabeludo, isso pode levar a queda de cabelo? Pode em alguns momentos, sim, tá? Então, é legal você, de repente, fazer uma alternância com um shampoo para cabelos com dermatite seborreica. É para Perfeito. cabeça, né, com dermatite seborreica. Legal. E outra coisa, uma dica aqui também, quando você for lavar o cabelo, na verdade, a gente deveria, né, usar o shampoo para lavar a cabeça. O shampoo lava a E cabeça não e não ficar haste. esfregando o Ah, shampoo perfeito. na haste, Só no couro no couro cabeludo. cabeludo. E aí, quando você emulsiona com a água, né, Hã. aí sim você vai passar pelo cabelo, mas não ficar esfregando o cabelo com o Perfeito. shampoo, que é uma coisa Então não extremamente não comum. não é para ficar esfregando o cabelo nem no couro Então, cabeludo, no couro cabeludo, você o shampoo. massageia Tá, delicadamente com a perfeito. polpa dos Ponto dedos, não tá, com a unha, não perfeito. esfregando, tá, que é comum também, né, É, vai verdade. arranca o couro É cabeludo fora, não verdade. é legal isso, Tá. certo? Você deve massagear, com a polpa do dedo e depois emulsionar com água e ir tirando aos poucos até remover por completo o shampoo. E é melhor usar o shampoo anti-resíduos ou nada a ver? Então, o shampoo anti-resíduos, Hã. ele vai se fazer útil quando você vai fazer, por exemplo, algum processamento capilar Por exemplo, uma progressiva. a progressiva hoje em dia você tem alguns produtos que dá para fazer a progressiva, que a É, progressiva com formol é totalmente é, contraindicada, inclusive verdade. ela é ilegal, É, né, então é, só exatamente. deixando claro aqui, É né. bom deixar Mas, claro. existem alguns processamentos capilares, sobretudo para alteração de estrutura capilar, que você precisa do cabelo rigorosamente limpo, e aí realmente o antirresíduos ele entra em Só cena nesse e caso, e pode ser usado. Agora, usar não, uma vez por mês eu uso antirresíduos, nada a se ver. você lava a cabeça adequadamente, não tem por que você fazer esse tipo de uso. Ô Flávia, e essa questão do shampoo sem sal? Então, essa história do shampoo sem Hum. sal é meio mito, Ah, tá? tá. Porque, na verdade, o sal, né, ou seja, alguns, ingredientes que são colocados, adicionados no shampoo, é para corrigir o pH, o grau de acidez do shampoo. Então, o sal, ele mesmo não vai interferir negativamente no cabelo. Então isso é um apelo,
que muitas vezes alguns produtos utilizam, mas que não tem uma interferência significativa na saúde do cabelo e nem do couro cabeludo. E faz muita diferença você comprar um shampoo, de uso profissional, essas marcas que as pessoas conhecem, né, que são Uhum. super boas, tal, consideradas top e tal, de um shampoo de supermercado, por exemplo? Esses shampoos mais comerciais, faz diferença? De modo geral, a princípio, não faria diferença, tá. O que acontece às vezes é que o shampoo de uso profissional, ele é vendido em grandes quantidades, né, e pode eventualmente ter algum um pouco mais concentrado, que aí a cabeleireira, né, o cabeleireiro, ele vai saber trabalhar com esse shampoo para obter o melhor resultado com ele. Mas de modo geral, as formulações não guardam uma diferença significativa. Todos eles estão registrados, inclusive, na nossa Anvisa, como produtos cosméticos. Perfeito. E quais são os possíveis efeitos colaterais, especificamente dos tratamentos para a calvície? Efeitos colaterais, podem ter vários, né, como a gente comentou, o mais usado, que é o minoxidil, tanto tópico como oral. O tópico, como eu te falei, é bem tranquilo, é bem seguro. O que a maioria das pessoas reclama um pouco é que, às vezes, o veículo que está na fórmula, com o uso continuado, ele sim começa a se depositar no couro cabeludo e vai levando a uma descamação e uma sensação que o cabelo está grudado, está duro, parece um laquê, né. Então os pacientes reclamam muito disso. É, mas aí teria que lavar todos os dias, né, Em por tese, teria exemplo, que lavar né. todos os dias, É, se remover esses fizer fragmentos, é. né, essa meleca toda que fica no cabelo e realmente é desconfortável. Mas tem um minoxidil que você me indicou, que é um da nova geração, e que ele não é tão melequento e tão oleoso. Se Tem, você passa existe, diretamente, ele é menos devagarinho, melequento. não é É, menos é melequento, menos não que ele não melequento. seja, mas É. ele é bem As melhor, pacientes, inclusive a gente bem passa melhor. para esses pacientes que Muito reclamam mais, legal, muito porque para legal. mulher é mais difícil, né, sempre para mulher as coisas acabam Tudo, ficando mais tudo é mais difíceis, difícil. porque o cabelo é mais longo, É. você não às vezes não lava todos os Ah, uma delícia dias, lavar o cabelo todos os dias, né, ter que secar, né. secar todo Ah, dia, uma beleza. e então é muito chato. Um homem é mais fácil, o cabelo é mais É. curto, fica mais Ah, fácil você passar na cabeça, imagina. É. e para mulher às vezes dá mais trabalho mesmo, então a gente acaba optando por produtos com menos substâncias que levem a esse efeito laquê, né, esse efeito É, duro no cabelo, isso, que é é. meio E meio desagradável. oleoso, né. Então, algumas pessoas relatam que fica mais seco, outras relatam que fica mais oleoso, É, cada paciente fala de um jeito. Mas o que a gente percebe é que ele forma como se fosse uma capa no fio ou no couro cabeludo e deixa meio descamativo, é, desconfortável, não é legal, desconfortável. não é É, legal. esteticamente não é tão É, bonito, mas exato. se fizer crescer tá bom, hein. É, é. Nossa, que a gente até Hoje já lava tem todos os estudos dias. legais mostrando que o É. minoxidil, porque a gente sempre fala 2 vezes por dia, 2 vezes por dia, porque é o que está em bula, inclusive, do Que é o produto nos melhor, né, estudos. pra fazer mas se Mas passar uma tudo demonstrou-se bem, né. exato, É. demonstrou-se que se você passar uma vez por dia só, já vai ter feito, e a gente vê isso na prática. Eu tô vendo na É. prática, É há que a anos, maioria das mulheres, que eu né, faço falam assim: tratamento com "Ah, você Flávia, sinto muito, não vou usar 2 vezes por é. dia", você vai fazer o quê, né? Não vai, tudo bem, mas aí você usa uma vez por dia e vai ver efeito. Tá, É é muito legal, verdade. né. É. Isso tópico, agora o oral já é outra conversa, como eu Lógico, comentei, né. Ele pode, ter repercussões, tanto no vamos dizer assim, no equilíbrio, né, do hidroeletrolítico que a gente chama, né, que é da água, da parte renal, inclusive. Então se a pessoa é hipertensa, se a pessoa tem alguma alteração cardíaca, ela precisa de um monitoramento e às vezes, alguns exames periódicos para a gente ver como é que tá os sais minerais, enfim, toda uma investigação, às vezes, a nível renal também para a gente avaliar. Nossa, perfeito. E Flávia, quanto tempo geralmente leva para observar resultados significativos com os tratamentos para a queda de cabelo? Tem que ter paciência, né? Muita paciência, Andréa, tem que ter paciência para observar resultados, por quê? Porque o ciclo capilar, ele tem, vamos dizer, fases, né. 85% dos nossos fios estão em fase de crescimento, 15% está em fase de queda, e 15% está em fase de repouso e 1 a 2% em queda, tá. Então, a gente perde, como eu falei para você, cerca de 100 fios por dia. E o cabelo cresce cerca de 1 centímetro por mês. Então é muito pouco. É, Para você avaliar 1 centímetro por mês, isso tudo dando super certo no tratamento, você é, usando tudo bonitinho. é. Então, você vai ter um resultado significativo, se tudo correr muito bem,
em torno de pelo menos 3 a 4 meses, que é mais ou menos 3 centímetros aí, 4 centímetros no máximo de cabelo, né. 4 centímetros de cabelo é isso, não dá nem pra fazer rabo de cavalo, É mesmo. né. Não, em termos de crescimento, mas tem também aquela coisa dele ficar mais cheio, né, de crescerem Assim, os você começa a ver que a é isso que todo mundo adora, né, porque é. o Ai, nem me começo, o fale. primeiro sinal que a pessoa começa a perceber que tá dando certo, ela começa a perceber que não tem mais cabelo caindo para tudo quanto é lado. E na alopecia androgenética, sobretudo, ela começa a ver isso, que a densidade capilar, ela olha, ela já enxerga que tá mais pretinho o couro cabeludo, né. Exatamente, a densidade, isso é Densidade tudo. capilar. É, isso é uma Mas não dá para maravilha. fazer rabo de cavalo ainda com aquele Não, cabelo. não. Aquilo só vai depois de uns 6 meses de tratamento, É, tá, pelo menos. Então por isso que é importante ter perseverança, né. Na nossa sociedade imediatista, às vezes é difícil da gente explicar para o paciente que precisa ter paciência. Mesmo que a gente use todos os recursos disponíveis, a gente não consegue acelerar esse fenômeno. exatamente. É, isso aí. Eh, Existem mudanças no estilo de vida, como dieta ou redução do estresse, que podem ajudar no tratamento da queda? Vamos dar um gancho aqui para a pergunta da Regiane: qual é a relação entre a queda capilar e o estresse? Muito importante essa pergunta, né, porque estresse emocional é o mal do século, né. E a gente sabe que tanto o estresse emocional como o estresse físico, o que que é estresse físico? É você ter uma febre, você fazer uma cirurgia, é você Hum. passar por um parto, Cirurgia e plástica, uma cirurgia, qualquer qualquer cirurgia, cirurgia, seja plástica, seja oncológica, qualquer seja lá qual cirurgia. for. Faça um tratamento com alguma medicação do tipo oncológica. Tudo isso vai interferir negativamente na renovação do folículo, né, na reno no ciclo capilar, e a pessoa vai perceber aquela queda que eu comentei, que é o eflúvio telógeno. Na quimioterapia é até mais agressivo, é o eflúvio anágeno, que a gente chama, que é super agudo, a pessoa em uma semana, ela perde muito cabelo, às vezes cai praticamente 90, 80% dos fios, tá. Então é muito importante que a gente, tenha um estilo de vida saudável, que vai repercutir no couro cabeludo também. Lembrando, né, que o folículo, ele hoje é considerado, o folículo piloso, um mini órgão, tá. Ele tem funções endócrinas, ele tem funções neurais, Nossa, é muito ele é bonito, é muito bacana, ele é importantíssimo. importantíssimo Ai, e que ele é uma graça. sentinela. Tudo que acontece no nosso organismo que desequilibra, ele dá sinal. Adorei isso. É muito bonito, é muito interessante. Então por isso que às vezes a gente começa com queda de cabelo e é sinal de uma doença de tireoide, Nossa, às vezes é sinal de um problema até diabetes, tá, uma nossa. diabetes descompensada, às vezes uma dieta que você fez e você ficou desnutrido por conta da dieta, o cabelo dá sinal. E mais recentemente a gente teve o covid, né, assim, grande parte das pessoas que tiveram covid experimentaram uma queda de cabelo importante, às vezes até com um covid mais leve, né, mas foi uma pandemia em É paralelo do verdade. covid, foi a pandemia de queda de cabelo. Então, queda de cabelo benigna que se resolve, mas se a pessoa já tinha outro problema associado, um estresse emocional ou uma desnutrição, aí entra na questão que ela falou da nutrição. E qual é a desnutrição? É aquilo que eu falei, né, anemia é uma grande causa de queda de cabelo ou de agravamento da queda de cabelo. E parece: "Ai, anemia, que coisa, né, eu como tão bem". A anemia é mais frequente do que se imagina. Anemia no sexo feminino, sobretudo, por conta da menstruação, ela é extremamente frequente, tá. Quer dizer, mais frequente do que no sexo masculino. E outra questão também que a gente vê muito frequentemente ligada à queda de cabelo, com relação à nutrição, é a deficiência proteica, tá. Isso é muito importante, porque hoje em dia, com os hábitos de vegetarianismo e veganismo, a gente precisa ter um cuidado redobrado com a ingestão proteica. Então não sou contra, absolutamente. A pessoa quer ser vegana, vegetariana, beleza. Só que ela tem que tomar um cuidado redobrado com o aporte proteico, porque senão ela vai experimentar realmente uma queda de cabelo. A queda de cabelo pode ser prevenida ou apenas tratada após o início do problema? Essa é uma pergunta muito interessante, porque vai depender também um pouco do tipo de queda de cabelo. Quando você tem uma alopecia androgenética, você já sabe que você tem uma tendência maior. Então, nos primeiros sinais da alopecia androgenética, é importante buscar ajuda médica. Infelizmente, as pessoas demoram muito para procurar ajuda médica,
né. Então elas vão procurar N outras coisas, Vão pra né. Vão farmácia, para falam farmácia, com um monte de vão para gente, profissionais não é, médicos, enfim, falam com a amiga, vão pegam empurrando com receita. a barriga. E É quando isso chega mesmo. pra gente, o folículo já está muito miniaturizado. Então, a eficácia do tratamento, ela vai ser menor. Se você consegue, atuar logo no início, você tem um folículo bom Que ainda, né. maravilha, hein. Então você consegue ter um resultado muito bom sim, mas isso vai depender da fase que você vem. E como que você se liga, né, que tem uma alopecia androgenética em curso, né? "Poxa, eu tô sendo vítima da alopecia É, androgenética", né. No homem é muito simples, se ele começa a ver um afinamento, não é nem perda total, afinamento dos fios na região da entrada ou no vértex, né, que a gente chama o cucuruto, né, ele é. começa a ficar com o cabelo mais fino, é hora de procurar o dermatologista. Agora, na mulher, o padrão de queda é um pouco diferente. Normalmente, ele vai aparecer em toda essa região aqui. É difícil a mulher ter entrada, né, entrada no É, na cabeça, é mais difícil. é, Mas, sempre tem o mas, né. é. Se a mulher tem alguma doença hormonal, que principalmente ovário policístico, onde você tem, proporcionalmente um aumento dos hormônios androgênicos, dos hormônios masculinos, né, ou, enfim, uma situação onde o hormônio masculino acaba se expressando mais, ela pode ter um padrão de queda parecido com o do sexo masculino. Então ela começa a perceber que está tendo uma entrada, é hora de procurar o dermatologista, porque aí ela tem ainda chance de recuperar sim esse folículo, E hoje em tá. dia tem muito essa questão de reposição de testosterona, né, nas Nossa, mulheres, André, você e aí lembrou você tem super bem. visto, né, mulheres com Muito bem. entradas, né. Exatamente. É. Hoje nós estamos vivendo também uma situação de muito uso de chips, né, os chips de testosterona, o uso oral, enfim, de N jeitos da testosterona. Não que não haja indicação em alguns casos, Sim, com certeza, isso vai é, pela avaliação médica. sim. Mas infelizmente a gente tem visto muitas mulheres usando sem ter uma indicação precisa, uma indicação baseada em fatos científicos. Então, às vezes a mulher está com seus níveis de testosterona dentro da normalidade, mas quer ganhar massa magra. Ela tá com os níveis normais, mas ela quer aumentar a libido. Aí ela vai procurar testosterona. Resultado, ela vai ficar com a testosterona muito alta e ela ainda é do sexo feminino. Então ela vai Exato, começar a ter queda de cabelo, aumento de pelo, às vezes até a voz começa a engrossar, exatamente, a gente né, percebe. às É. vezes dá alterações menstruais. E se fosse só isso, estava bom. O Hum. problema é que ela começa a ter alterações cardiológicas, Ah, entendi. tá, Aí já ela entra em pode outra ter, seara. aí problemas É. até graves, até morte súbita ela pode Ah, ter, meu tá. Então Deus. realmente é uma coisa perigosa, precisa ser muito bem indicado. Bem indicado, bem monitorado. Exato. É, é. Muito importante isso, né. Existe alguma interação entre tratamentos para a queda de cabelo e medicamentos que o paciente esteja tomando? Com certeza. Quando você entra com medicações para tratar a queda de cabelo, como eu comentei, a finasterida e a dutasterida, são medicações androgênicas, tá? Antiandrogênicas, perdão, e que podem eventualmente interagir se o indivíduo, por exemplo, estiver fazendo um tratamento para estrógeno, a mulher, no caso, se ela quiser engravidar. Então, tem uma série de questões importantes. Existem outras drogas que a gente pode usar também, que, são mais suaves, mas que são compatíveis para uso durante a fase fértil, que é, por exemplo, a espironolactona, Ah, que tá, que é um bacana. antiandrogênico Hum. também, e é usada também na hipertensão, por coincidência, é um diurético, Olha tá. só, Mas também diurético. precisa ter monitoramento, porque se a pessoa tiver hipertensão, ela pode ter problemas, ela pode ter disfunção, excreção maior de determinados sais minerais, então tudo isso precisa ser avaliado. Outras medicações que também podem interferir negativamente é o uso de corticoide, tá. O Corticoide. corticoide oral, corticoide, endovenoso, intramuscular, às vezes para dores, né, dores ortopédicas ou mesmo para tratamentos mais prolongados. Perfeito. A ideia de que escovar o cabelo 100 vezes por dia estimula o crescimento é fato ou fake? Mitos e lendas do É. cabelo, né. Então, escovar o cabelo Ai, meu diariamente Deus. é bom, é Hã. positivo, porque Hum. você ativa a circulação capilar, tá. Tem pessoas que gostam de deixar o cabelo meio enroladinho Hã. e deixam para escovar o cabelo, ou às vezes nem escovam, né, ou deixam para escovar só quando lava. A gente sabe que isso pode interferir negativamente.
tá? Mas se a pessoa tem um couro cabeludo saudável, também não vai interferir tanto assim. Mas 100 vezes, isso é um número cabalístico que inventaram, tá? Cabalístico é Não ótimo, tem, não adorei. tem fundamentação. É a É. mesma coisa que cortar o cabelo na lua cheia, Ah, isso aí né? não, isso pelo amor de Também Deus. é mito É total. mito total, é. Então escovar os cabelos, com os cabelos secos, né? É, Quer dizer então, massagear o couro cabeludo com a hum, escova é super bom. tá. Agora, quando o cabelo tá úmido, se você traciona muito, você arrebenta o cabelo, Hum, você quebra o cabelo, porque o cabelo úmido ele tá mais elástico. Então, quando ele tá mais elástico, ele tá menos resistente, tá mais suscetível a trauma. Então, você acaba quebrando. Então, o ideal é deixar para desembaraçar o cabelo, de uma maneira mais delicada, quando ele estiver úmido, ou deixar quando ele estiver mais seco. perfeito. E o secador tudo bem, né? Usar. Secador pode usar, deve usar, só que evitar água a temperatura muito alta Hum, e muito próximo do cabelo, tá. né, porque isso interfere mesmo e pode alterar a estrutura da queratina, né, a estrutura proteica do fio e deixar o fio mais quebradiço, enfim, ressecar o fio. E aqueles tratamentos com queratina que a gente faz no cabeleireiro é legal? Desde que seja um produto de boa qualidade, o Hum, cabeleireiro faça de maneira adequada, super bom, com certeza. perfeito. Por que os homens têm mais problemas de queda de cabelo e calvície que as mulheres? Simplesmente porque eles têm mais hormônio masculino. Né, o Ah, hormônio masculino, o andrógeno, né, esse grupo de hormônios, ele vai levar, a uma resposta no fio em pessoas predispostas de miniaturização. Esse é o fenômeno, miniaturização do fio. entendi. Doutora Flávia, é Hum. verdade que o uso de bonés e chapéus, assim como lavar o cabelo frequentemente, pode causar queda de cabelo? Então, o chapéu e o boné, se ele é muito justo na cabeça, ele leva, assim, a um fenômeno chamado de alopécia de pressão, tá? Então, da mesma forma que o indivíduo, por exemplo, quando fica muito acamado numa posição só, o bebê mesmo, quando fica muito deitadinho, né, o bebê ele perde o cabelo normalmente, né, É, naturalmente ele vai trocar o cabelo, é. mas você pode ter uma redução do cabelo numa área que fique muito tempo sob pressão, tá? Então realmente pode. Da mesma forma, existe um outro tipo de alopécia chamada de tração. As pessoas que mulheres sobretudo, que deixam o cabelo muito puxado, com aqueles Hum, rabos de cavalo muito meu Deus. assim, estirado, né, isso faz com que haja uma microinflamação no folículo e vai aumentando a testa. Meu Deus, horrível isso. Ah, pode Agora essa acontecer. questão do boné, assim, tem que usar muito, né? Assim, tem que usar por muito tempo, um Tá. boné mais justinho, Hum. né, chapéu, porque senão todo mundo estava careca, É, né, não é o verdade. caso. É. Agora, lavar todo dia, que você perguntou, É. lavar diariamente não é a princípio ruim. O problema é que se você deixa o cabelo muito úmido, tá, você muda completamente, o que a gente chama de microbiota do couro cabeludo, que é antigamente chamado de microflora, né, as Ai, que barato. bactérias, enfim, todos aqueles micro-organismos naturais que ficam sobre o couro cabeludo. Se você modifica essa microbiota, o que que vai acontecer? Você vai facilitar a instalação de algumas doenças. A principal delas é a dermatite seborreica, Perfeito. tá. Esse que é o problema. Então, lava todo dia, mas deve ser aí sim entra o secador em cena, né, para tirar o excesso de umidade, não dormir com o cabelo molhado, Jamais. péssimo, muito É. ruim. E o secador tem aquela coisa de o couro cabeludo demora até 24 horas para secar? Mesmo você usando secador, Não, não, né? não necessariamente, tá. Tá. Isso vai depender também de condições ambientais, de umidade, de temperatura, de quanto cabelo você tem. Né, de quanto esse cabelo se você lava e já prende o cabelo, por exemplo, tudo isso interfere, né, na velocidade de secagem. Então se você: "Ah, não quero ficar secando o cabelo", É, usa pelo menos um difusor, tira bastante a água com a toalha, né, com a umidade, deixa o cabelo solto para secar mais depressa. perfeito. Ir ao cabeleireiro fazer tintura e alisamento, escova, progressiva, né, o quanto isso pode prejudicar o tratamento? Então, ir ao cabeleireiro, Hum. lá, tingir, alisar, escovar, é uma delícia, né, É, uma todo mundo maravilha. gosta, e a gente quer ficar bonita e a mulher brasileira ela adora um cabeleireiro. É, E isso não interfere a princípio, tá. Agora se sempre aquela questão, né, se você usa produtos de má qualidade, de maneira inadequada, com certeza isso vai interferir negativamente em qualquer tipo de tratamento que você vá fazer. doutora Flávia, o couro cabeludo também envelhece? O couro cabeludo, né, André, é pele.
E a pele envelhece assim como o couro cabeludo. Então ele envelhece e isso vai interferir, claro, né, totalmente na qualidade dos fios. Então a gente tem um declínio da atividade do folículo piloso. Esse cabelo ele sofre alterações no seu ritmo de crescimento, né? Ele vai sofrer alterações da sua estrutura, vai ficar um cabelo mais poroso. A tendência desse cabelo é perder pigmento, porque existe uma exaustão das células que promovem a produção da melanina, então ele vai ficar branco, que é a canice, né, que nós chamamos. E esse cabelo ele também vai ficar cada vez mais rarefeito, de modo que você pega uma menina de 20 anos, ela tem mais cabelo que uma de 40, que tem mais cabelo que uma de 60, que tem mais cabelo que uma de 80. Isso é absolutamente dentro da normalidade, tá? Embora não seja muito agradável, mas É. é da vida. Existem algumas coisas, alguns artifícios que você pode fazer para melhorar as condições daqueles folículos que existem e evitar a atrofia, né, dos folículos remanescentes. E aí isso passa por procedimentos, né, que aí o dermatologista que gosta de fazer tricologia, né, ele está apto a fazer, como por exemplo o MMP. Será que vão inventar alguma coisa para a gente não ter nunca mais cabelos brancos? Então, você sabe que agora vindo do Congresso Opa, Mundial, me né, conte alguma coisa. existe uma droga chamada afamelanotide, que já vem sendo estudada já de muito, para tratar vitiligo, por exemplo, tá. E, tem estudos tentando ver se poderia ter alguma ação no folículo que perde a sua melanina e que o cabelo fica branco, mas é tudo muito experimental. O que nós temos até o presente momento é que o estresse oxidativo acelera sim o aparecimento do cabelo branco, porque a oxidação, ela vai interferir na síntese da melanina e vai afetar a célula que forma a melanina, né, o pigmento do cabelo, que é o melanócito, tá. Então a gente sabe que isso pode interferir. Então agora, vai tomar antioxidante para não ficar com o cabelo branco? Difícil, né, a gente falar Também acho. taxativamente disso. É, E mesmo aplicar antioxidante. Existem algumas loções com antioxidantes tentando fazer isso, mas é tudo ainda muito especulativo. legal, quem sabe num próximo podcast lá na frente a gente, No próximo congresso. né, o próximo congresso do ano que vem, né. Doutora Flávia, foi um prazer imenso tê-la conosco. Eu gostaria que você gostaria de falar alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo relacionado ao tema? Cuidados, alguma coisa que você acha que é importante, relevante deixar Deixar claro. registrado aqui? Você Eu pode acho falar para aquela que câmera. vamos lá. Eu acho o seguinte, que o cabelo, como eu comentei aqui durante o nosso podcast, o cabelo ele vamos dizer assim, uma sentinela do nosso corpo, né, então ele nos dá muitas informações sobre a nossa saúde. Então, para a gente fazer essa investigação, o médico normalmente ele vai utilizar métodos diagnósticos e terapêuticos que têm embasamento científico. Então, procure tratar o seu cabelo, qualquer problema do seu cabelo, queda do cabelo, redução do volume capilar, com profissionais que realmente têm embasamento científico. Então, não basta só ter seguidor no Instagram, não basta só falar bem, né? O cara precisa ter realmente a pessoa, o profissional, ele precisa realmente ter um lastro científico. Para você saber isso, consulte os sites, por exemplo, o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para ver se ele realmente é bem informado, que esse realmente é o profissional de referência para tratar problemas capilares. Perfeito. Este foi mais um Healthcast Alpha, para vocês conhecerem melhor a doutora Flávia e acompanharem o trabalho dela. Vocês podem entrar no Instagram, que está aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube do Healthcast Alpha, doutora Flávia Dor também, e também nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Até o próximo episódio.